Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do Instagram, pessoal do Google Meet que está aqui, bom dia. A gente está agora no quarto encontro sobre Espírito Santo, né? E bom dia vocês que chegam. E a gente está numa pegada. Qual era a pegada? Era de fazer o encontro fazer um estudo mais tranquilo, tal, quase um bate-papo para dar tempo da gente pegar o feedback em 7 encontros. A gente brincou aqui, parece até campanha daquelas igrejas, tal, 7 semanas, não. É que a gente vai terminar o último encontro justamente no dia 23 de maio, que vai ser o dia de Pentecostes. 23 de maio, é isso mesmo. Tá, e a gente termina no Pentecostes. Hoje, gente, nós estamos no quarto encontro. Se você perdeu as aulas anteriores, os encontros anteriores, eles ainda estão no Facebook. Estão lá sem cortes, tá bom? Então, se você perdeu algum encontro, vai lá no Facebook, nesse mesmo link que eu te passei na lista de transmissão. E aí você vai lá, assiste lá o que a gente teve a dizer, tá bom? Releva aí as minhas, como é que eu diria, os meus arroubos aí, que de vez em quando tem uns certos assuntos que eu realmente me inflamo um pouco, porque é coisa minha mesmo, não é coisa de gordo, gente. Às vezes o camarada fica sem farinha de trigo, sem açúcar, aí fica meio nervoso, brincadeira, viu? Mas leva em consideração esses arroubos apenas como uma ideia, uma manifestação de apreço pelo que a gente está falando, porque muitas vezes a gente fala as coisas, muitas vezes nós ouvimos as coisas serem ditas com um pouco de, parece que as pessoas estão falando e não estão acreditando naquilo que elas estão dizendo, e a ideia não é essa, né? Pelo contrário, a gente acredita mesmo no que a gente faz, no que a gente estuda, no que a gente crê. Então, a outra coisa que a gente tinha pedido para vocês era dar feedback com relação a algumas dúvidas. E aí, essa semana, nós tivemos alguns feedbacks bastante interessantes, e um deles em especial, eu vou tocar aqui no encontro, que é com relação aos versículos 34 e 35 de 1 de Coríntios 14, que é um assunto bem espinhoso, e eu confesso a vocês que eu gostaria até mesmo de fazer isso num dia à parte. Daria para a gente fazer um encontro só sobre isso. 1 de Coríntios 14, 34 e 35. Para você que não leu o texto, tá bom? Vou te dar uma palhinha, né? Faz de conta que todo mundo leu o texto, faz de conta que eu não sei que você não leu o texto. Então, 1 de Coríntios 14, 34 e 35 é aquele trecho que fala: as mulheres fiquem caladas na igreja, né? E aí, gente, essa é a primeira é uma dúvida que eu achei realmente bastante pertinente, é uma dúvida poderosa, né? E pode gerar muito impacto. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso também, tá certo? Vamos orar? Se você tiver algum pedido em especial de oração, pensa nele aí, coloca diante do Senhor, que a palavra diz que o Senhor é aquele que conhece corações e mentes, e é aquele que sabe, antes mesmo de nós dizermos o que nós temos que dizer ou vamos dizer, o Senhor já conhece tudo que a gente vai dizer. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós queremos que o Teu Espírito Santo nos envolva nessa manhã e nos ensine, nos ajuda a compreender em profundidade, na largueza, nos ajuda a compreender, Senhor, na amplitude que necessitamos. Então, nos ajuda. Nessa manhã nós lembramos daqueles irmãos e irmãs que têm vivido situações de limite, seja por conta de saúde, seja por conta da pandemia, questões financeiras, dificuldades.
Pai querido, nós colocamos todos e todas nas tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda também, para que sejamos canais de bênção dentro das nossas possibilidades a todos esses e essas que de alguma maneira precisam do seu socorro. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos nessa manhã. Amém e amém. Gente, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Coríntios, no capítulo 12, versos 28 e 31, ok? 1 de Coríntios 12, verso 28 ao 31. Eu tinha falado que a gente vai trabalhar esse texto junto com outro texto que está em Efésios 4:11. Mas primeiro, 1 de Coríntios 12, 28 a 31. Ele diz o seguinte. Meu Deus, está sujo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Não vou ler o resto, tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui, eu preciso que você leia depois. Esse trecho, ele fala de alguns dons, e depois no versículos seguintes ele vai de novo retomar a argumentação de que nem todos têm os mesmos dons e isso faz parte do corpo. Então, isso é uma argumentação já usada por Paulo, usada novamente por Paulo no capítulo 14, também usada por Paulo no capítulo 12, um pouquinho antes. E é importante que a gente compreenda o que já falamos na aula anterior. Somos um corpo, e por sermos um corpo, cada um de nós tem uma função diferente no corpo. Nem todo mundo tem a mesma função, nem todo mundo tem o mesmo carisma. E se a gente não entender muito bem, um vai ficar atropelando o outro. E aí, é aquela história. Um corpo não pode ter 4 braços e eu não posso ter 2 cabeças. Né? Imagina um gordo desse tamanho com 2 cabeças. Que horror que seria. Tá bom? Aí, pegue comigo agora Efésios, o livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11. Efésios 4:11. Efésios 4:11. O texto diz, Efésios 4:11, assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu não vou ler o resto, eu vou explorar isso depois. Então aqui, seguindo a nossa argumentação, nós temos mais alguns dons que são listados por Paulo. E a gente vai falar pormenorizadamente sobre cada um deles, tá bom? Então acompanhe primeiro comigo 1 de Coríntios 12, 28, começando por apóstolo. Qual é a ideia do apostolado? Irmãos e irmãs, a gente precisa aqui começar dizendo o seguinte. Hoje, na igreja contemporânea, na igreja moderna, muita gente se autodenomina apóstolo. O que a tradição diz sobre apóstolo? Apóstolo é aquele que conviveu com Jesus Cristo vivo nos tempos lá do primeiro século. É aquele que dele recebeu um comissionamento. E seja, porque eu tenho um caso que é o caso de Paulo. Paulo não conheceu Jesus em carne e osso. Conheceu Jesus na estrada de Damasco. Mas Paulo é um caso à parte. Mas todos os outros, eles eram, a rigor, alguém que conheceu Jesus, conviveu com ele e dele recebeu um comando. Nos evangelhos, nós temos 12. E essa lista está lá nos evangelhos.
Depois, há uma ideia de apóstolo, como se a ideia é essa, de alguém que dele recebeu, conviveu com ele e dele recebeu um comando. Eu tenho algumas outras figuras que também receberam comandos. Então, por exemplo, quando Jesus ele ressuscita, quem primeiro vai ao túmulo são as mulheres. As mulheres conviveram com Jesus e dele receberam um comando. Qual foi o comando? Vá lá dizer aos irmãos e a Pedro que eu vou adiante de vós da Galileia. Aí isso já gera um certo espanto, que é, opa, então o apóstolo também era mulher? Olha, tecnicamente era a função. Apóstolo ao pé da letra, segundo o vocábulo grego, é mensageiro. É aquele que leva a mensagem, mensageiro. Então, nesse sentido, eu tinha apóstolos segundo a questão técnica explícita dos 12. Quando Jesus ele propõe 12 apóstolos, se você parar para pensar, eu já disse isso aqui talvez umas 57 vezes. Jesus, gente, era judeu. E como bom judeu que era, o que ele desejava era uma renovação da fé judaica. Como bom judeu que era renovando e desejando uma renovação, quando ele propõe 12 apóstolos ou 12 mensageiros, o que ele de repente está propondo é um recomeço, né? Uma coisa nova. Então, a ideia que está lá no Novo Testamento dos 12 apóstolos diz respeito a isso, porque eram 12 tribos de Israel e tal, realmente era um recomeço. Mas se você levar sob o ponto de vista um pouco mais amplo, você tinha apóstolos mensageiros que receberam do Senhor, conviveram com Jesus e receberam dele um comando. Então você tinha mulheres e você tinha muitos outros discípulos que também tinham sob si essa coisa dos apóstolos, porque eles eram, de certa maneira, sim, mensageiros. Ok? Bom, dito isso, como é que fica essa situação do apóstolo, como hoje na igreja contemporânea nós vemos aí gente que se auto-intitula apóstolo? É preciso a gente dividir, né? A gente precisa dissecar esse objeto aqui. Gente, uma coisa é o carisma, é o dom. Outra coisa é o título institucional. Atentem bem para isso, porque muitas vezes nós geramos muita confusão. A gente confunde um título institucional com o dom, o carisma, certo? Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, pastor também serve, mas eu vou começar por professores. Você tem professores que o cara tem um dom para ensinar. É o cara, você fala, ele fala, você entende. É carisma, é dom. Mas você tem aqueles professores que o cara, Jesus, o cara, ele fala, sabe muito, mas não consegue, não entende nada que ele está falando. Então uma coisa é institucional, outra coisa é o dom. A mesma coisa com relação a pastores. Você tem o pastor título institucional e você tem o pastor carisma. Na igreja metodista, por exemplo, onde nós congregamos, pastor ele também é um título institucional, ele carrega uma incumbência institucional. Mas a igreja, ela reconhece alguém que tenha esse carisma, esse dom e faz com que ele vá para os estudos teológicos, cumpra tudo aquilo e depois ele ganha o título institucional. Então uma coisa é o dom que primeiramente é reconhecido, depois é o título que é dado para ele dentro da instituição. Apóstolo, gente, tem se tornado hoje na nossa igreja contemporânea, não na igreja metodista. A igreja metodista não tem apóstolos institucionalmente, não tem. Mas essa ideia é uma ideia moderna que, se fosse ao pé da letra, ela está fora, descasada com a tradição. Tá ok? Agora, se você entender o apostolado como uma incumbência de alguém que... se você entender o apostolado como uma incumbência de alguém que vai lá, abre um lugar, vamos dizer assim, é o combatente de frente, né? É o cara que vai lá e abre a picada na selva.
é o que leva a mensagem primeiro, sim, a gente pode entender o apostolado como dom, como alguém que realmente tem um carisma extraordinário, que é capaz de ir a lugares onde a igreja não está ainda e lá ele abre o comércio, como Paulo fez. E Paulo para nós é o grande paradigma do apostolado. Paulo, e veja gente, é Paulo e Silas. Silas também recebe o comando. São os grandes paradigmas, mas eu vou usar Paulo. Paulo, o grande paradigma, ele vai a lugares onde a igreja cristã não está lá, abre aquele ponto, aquele lugar, finca bandeira naquela cidade e depois ele parte deixando ali gente treinada para tocar o serviço, tocar o trabalho. Ok? Apostolado nesse sentido, ele pode ser compreendido assim, tá bom? Olha para o texto, verso 28 ainda, em segundo lugar, profetas. Eu não vou falar dos profetas, porque nós já falamos no encontro anterior, tá bom? É aquele que exerce o dom da profecia. Aí falamos sobre palavra de conhecimento, revelação, profecia, explicamos que muitas vezes isso é misturado, mas assiste um outro encontro lá, tá no Facebook, tá sem cortes, tá bom? E depois, operadores de milagres. Em terceiro lugar, mestres. Nós já falamos sobre os mestres também no encontro anterior. Falamos sobre os operadores de milagres. Falamos sobre os dons de curar. E falamos sobre a variedade de línguas e governos. Tá bom? Deixa eu falar aqui sobre esse dom do socorro. Que é uma palavra que é muito específica. Esse socorro aqui é a pessoa que se compadece e vai de encontro à necessidade do outro para o ajudar. Isso é dom, certo? Muito parecido com aquela expressão no capítulo 12 de Romanos, versículo 8 no final. Capítulo 12 de Romanos, final do versículo 8. É muito parecido com esse: quem exerce misericórdia, que o faça com alegria, tá bom? Então são dons, vamos dizer assim, sinônimos, parecidos, certo? Pois bem, e aqui eu volto a 1 de Coríntios 12 e quero falar sobre esses aqui, comparando-os com Efésios 4:11. Gente, quando eu comecei o estudo com vocês, eu disse que a gente não poderia entender vamos dizer assim, uma hierarquização de dons. Mas quando a gente fala isso, porque Paulo ele fala que todos no corpo são importantes. Mas aqui, Paulo ele elenca três em especial, que são muito importantes para a igreja, né? E aqui ele fala, versículo 28, ele fala: primeiro, apóstolos. Qual é a ideia do primeiro apóstolos? Veja, Paulo estava vivendo no tempo apostólico. Se não houvessem os apóstolos, a igreja não teria começado. Então ele está entendendo que esse encargo, um encargo especialíssimo, ele precisa vir primeiro. Então ele diz que isso é um carisma, é um dom dado à igreja para que esse encargo seja feito. Então sem apóstolo, ali para Paulo não tem. Então primeiro para ele é apóstolo. Segundo, é profeta. Profeta por quê? É aquele que traz a revelação e retransmite ao povo. E em terceiro ele coloca mestres, professores, aqueles, em algumas outras expressões, os doutores, no sentido de aquele que ensina. Porque veja, na cabeça paulina aqui, um começa o trabalho, o outro sempre traz à memória qual é o oráculo, a revelação de Deus. E o terceiro
vai ensinar continuamente aquilo que já foi dado, trazido pelo apóstolo, dado pelo profeta, e ele tem que, o mestre, o professor, tal, tem que ensinar continuamente aquilo que foi dado. Então, para Paulo, isso é fundamental na vida da igreja. E depois, aí, gente, a expressão aqui, olha o versículo 28 de novo, a palavra depois é o mesmo vocábulo por baixo do texto. Ai, desculpa, chovendo uma olhada aqui, eu estou falando tipo cair para baixo, entrar para dentro, sair para fora, mas é isso mesmo. O depois aqui por baixo do texto, ao pé da letra, é depois mesmo, os outros, são os outros. Então, para Paulo, os mais, se a gente pudesse pedir ao Senhor que trouxesse carismas, que traga primeiro esse encargo do apostolado, em segundo, o dom de profecia, que eu já expliquei para vocês, tá, uma aula anterior, e depois o dom de mestre. Isso, para Paulo, são os mais importantes para a igreja. E eu quero trazer para você aqui uma lembrança, trazer na memória, o que está, abre comigo, Atos no capítulo 13, Atos no capítulo 13, para que você entenda, veja, como isso é importante. Atos no capítulo 13, no verso 1, Atos 13, 1. Atos 13, 1. Atos 13, 1. Isso, Atos 13, 1. O texto diz que havia na igreja de Antioquia, aqui é a Antioquia da Síria, Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aqui ele cita alguns: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, aqui é o Simeão Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era um parente muito próximo do tetrarca Herodes, e Saulo. E aí o trecho, depois a gente já leu esse texto antes, mas diz que eles foram enviados, no versículo 4, enviados pelo Espírito Santo. Gente, esses dons, aqui no caso profetas e mestres, eram dons fundamentais para uma igreja dita missionária. Foi a partir, e foi a igreja de Antioquia na Síria, que, vamos dizer assim, bancou a missão paulina, a missão de Paulo com seu companheiro Barnabé. Então, gente, se eu quero que o evangelho cresça na cidade onde eu estou, eu preciso pedir ao Senhor que nos envie, nos mande esse dom, profecia e mestre. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Eu preciso de gente que traga do Senhor os seus oráculos para dizer qual é a vontade plena do Senhor para aquele lugar, para aquela localidade. E eu preciso que o Senhor também me mande mestre, gente que esteja disposta a ensinar ao povo aquilo que ele já tem dado. Gente, há uma questão aqui que a gente não pode passar batido. Uma igreja que não tem nem o oráculo de Deus, nem, sabe, a iluminação do Senhor via profecia. E aqui eu não estou... eu não estou querendo dizer que é aquela profecia que muitas vezes no meio pentecostal a gente, vem lá o profeta... Eis aqui, eu digo, não é só isso, gente. A profecia é muito mais do que isso. A profecia
ela também se revela naquela pessoa que ela no seu momento ela é capaz de receber uma orientação e como numa conversa ela é capaz de dizer aquilo que Deus lhe transmitiu. A gente não pode achar que Deus só vai se manifestar, ou a manifestação da profecia, ela se circunscreve àquele quadradinho, àquela forma de manifestação. Porque senão a gente vai reduzir em muito, a manifestação do Espírito Santo. Quero te lembrar que no Antigo Testamento, quando Balaão ele tenta caminhar num lugar, e o Espírito Santo está dizendo que não é para ir. O que o texto diz lá atrás? O texto diz que a mula do Balaão, a mula, falou. Então, queridos, a gente não pode achar que tem que ser naquele quadrado, porque se uma mula é capaz de falar, Deus pode usar qualquer um, para manifestar esse dom. Entende? E aí a gente acaba achando que o dom tem que ser daquela maneira, a manifestação tem que ser daquela maneira, porque se não for daquela maneira não é de Deus. Pelo amor, não é assim que funciona. Quem sou eu para ficar reduzindo a ação do Espírito Santo a um tipo de, a uma forma de manifestação? Da mesma maneira, eu não posso achar que tal pessoa não pode ter o dom do Espírito porque ele age dessa ou daquela maneira. Olha, quero te lembrar o seguinte, e tudo isso eu tenho que falar rápido porque senão o tempo acaba. Gente, a igreja de Corinto, que é um texto que nós estamos trabalhando aqui, era uma igreja absurdamente problemática. Mas era uma igreja que ela transbordava dos carismas, transbordava dos dons. Mas nas cartas paulinas à igreja de Corinto que nós vemos problemas homéricos, problemas terríveis. Aqui Paulo, em determinados trechos, ele repreende a igreja de Corinto de forma muito incisiva. Porque apesar de todas as manifestações, eles traziam consigo muitas carnalidades. Então, isso desconstrói um paradigma, isso derruba um padrão que a gente precisa derrubar certos padrões. Um deles é achar que se alguém manifesta um dom do Espírito, manifesta um carisma excepcional, ele não vai ter mais pecado, ele não erra mais e ele é o cara que já está lá tomando café com Deus toda manhã. Gente, não é assim que funciona. Eu quero te lembrar, por exemplo, que quando Pedro, alguém fala lá que o pessoal estava abandonando Jesus. Pedro é aquele que excepcionalmente é capaz de frases maravilhosas. Quando Jesus diz, e aí, vocês também vão me abandonar? O que Pedro diz? Mas Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro. Ou então, quando em outro momento, Jesus pergunta para eles, o que o povo diz quem eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outro profeta qualquer. Jesus pergunta, e vós? Quem dizes que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus diz? Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito Santo. Mas é curioso que alguns pedaços depois no próprio Evangelho, quando Jesus começa dizendo, olha, o Filho do Homem precisa ir a Jerusalém, será entregue, será morto e... Quem é que diz? Não, é Pedro que fala, não, Jesus, é absurdo isso, não vai, nós não vamos deixar, tal. O que Jesus diz para Pedro? Arreda de mim, Satanás, porque cuidais das coisas da terra, terrenas. Ou seja, o mesmo Pedro, que em um determinado momento ele é inspirado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo para falar algo que edifica a todos, é o mesmo Pedro que pouco tempo depois recebe uma reprimenda dura de Jesus dizendo, arreda Satanás. Então, gente,
A gente precisa desconstruir essa ideia de que se eu manifesto um dom do Espírito Santo, eu estou lá, já galguei o meu patamar de santidade, porque lembra, eu falei no encontro anterior, isso se revela como relações de poder dentro de um ajuntamento social. Se eu tenho dentro de uma igreja local alguém que tem um carisma especial, muitas pessoas mais fracas na fé, talvez menos instruídas, vão achar que aquele é o cara. Ou então, aquela mulher é a pessoa. Gente, o cara é uma pessoa que tem sangue na veia, vermelho, como eu, como você. Que precisa das nossas orações, e a gente precisa orar para que cada vez mais o Senhor abunde. O apóstolo diz que, abre comigo, Efésios 4, 12. Efésios 4, 12. Veja aí, para que essa pessoa abunde mais. A ideia é essa, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Gente, eu preciso orar por essas pessoas para que ele e ela abunde na manifestação do Espírito Santo para a edificação da igreja, para a minha edificação, para a edificação de você. Por isso, isso é muito importante. Então, vamos abrir mão dessa coisa de que a pessoa manifestou um dom, então o cara virou um semideus. Não, gente, não. Vamos olhar a ele, a ela, como alguém que teve graça especial de Deus para nos edificar, para edificar a igreja. Certo? Voltemos ao que eu estava dizendo. A igreja de Antioquia tinha profetas, mestres, isso é um pré-requisito para uma igreja missionária, para que a gente consiga fazer com que o evangelho ele seja espalhado pelos lugares. Então, o que nós precisamos é orar para que o Senhor nos dê dons de profecia e de ensino, gente que esteja disposta a ensinar as pessoas, tá certo? Então, venha comigo, permaneça comigo agora em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é a lista que Paulo dá. Efésios 4:11, ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu quero lembrar você didaticamente dessa maneira. O apóstolo é como se fosse, e aí você sempre vai lembrar da mãozinha, né? Eu vou usar essa aqui. O apóstolo é como se fosse a base, o polegar. Meu irmão, obrigado. Ó, gente, isso aqui é diaconel, viu? Mais uma vez, é dom do serviço. E mais uma vez eu digo, e a pessoa nem apareceu na câmera. Não precisa. O Senhor abençoe. Obrigado. O apóstolo é aquele que é a base, é como o nosso polegar. O profeta é aquele que te aponta o caminho, recebe do Senhor e te aponta o caminho. O evangelista, como nas mãos, você tem o dedo médio, que é o maior, olha, ele vai mais longe. É o evangelista. Você tem o dedo anular, que normalmente é onde nós carregamos as nossas alianças. Se você tem na mão direita, você tem, aliás, as alianças. Ok? As alianças. Se você tem na tua mão direita, se você é namorado, namorada, você vai colocar na mão direita. Se você é noivo, na mão direita. E é no dedo anular.
Se você tem na mão esquerda, é um sinal de que você tem um compromisso mais sério, um casamento. Olha, alguns usam um anelzinho preto de coco, que é o símbolo do comprometimento com o empobrecido, com o mais frágil. Mas é o lugar onde te lembra das alianças. Isso é o mestre que vai te lembrar das coisas que foram ensinadas, certo? E você tem o menorzinho, que a gente chama de pastor, não porque ele é em menor importância, mas é porque esse dedinho vai em lugares que normalmente os outros não vão. Ou então no umbigo. O dedinho ele vai em lugar, porque esse é o papel do pastor, da pastora, de cuidar no detalhe. Por isso, irmãos e irmãs, valorizem seus pastores, suas pastoras, como pessoas com uma incumbência muito especial de cuidar da tua vida e da minha vida. É gente que tem realmente um chamado extraordinário, porque lidar com gente não é uma coisa muito simples. Lidar com gente é algo que é muito difícil, né? Lembre, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E olha, os apóstolos, eles são capazes de se comunicar com todos os outros dons. Tanto que se você olha na vida de Paulo, você vê praticamente todos os dons na vida de Paulo. Paulo apóstolo, Paulo profeta, Paulo evangelista, Paulo pastor e mestre. Certo? Qual é a grande sacada, gente, dos dons? Olhe para o texto, Efésios 4, agora sim, versículo 12. Aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Eu vou repetir. O dom ele serve para aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Gente, dom não é para exibir-se. Dom, ele também não é seu. Ele é dado para, como diz o texto, para a igreja. Então, se você tem o dom que você acha que Deus te deu, gente, esse dom, ele não é teu. Ele é do Senhor para a igreja. Então, se você tem um dom, você precisa aprender, nós precisamos aprender a, como é que a gente diria? Aprender a servir. Eu não posso me arvorar na condição de, porque eu manifestei o dom, agora eu sou santo e vocês são ralé, né? Vocês são escória e eu que sou. Gente, esquece isso. Se você tem um dom do Senhor, você precisa estar disposto a se submeter ao serviço. Lembra você que a palavra, lembra que quando a gente falou sobre ministério, lá numa aula anterior, a gente falou que a palavra por baixo é diaconel, que é o serviço mais difícil, digamos assim, mais físico, mas que realmente é elaborado mesmo, o negócio. A palavra que está aqui por baixo, sabe qual é a palavrinha que é? Diaconel. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu diaconel, do seu serviço. O meu papel, com o dom que o Senhor me deu, é servir a igreja, é servir a você, que é a igreja. Eu não posso me arvorar na condição de super santo e achar que eu sou o cara. Gente, o dia que eu achar isso, estou entrando na condenação do diabo.
Então, eu e você precisamos entender isso. Lembram? Lá em Gálatas, quando nós lemos Gálatas a partir do capítulo 5, lá a partir do verso 22, fruto do Espírito, se eu manifesto o dom do Espírito, eu tenho que manifestar fruto do Espírito. E um deles é... depois você lê. Tem vários. Mas olha o texto. Para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos e todas cheguemos a quê? Encontro virtual é isso, né? A gente está sempre esperando que alguém diga para a gente a unidade. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Manifestação do Espírito Santo, ela tem que produzir unidade. Se alguém diz que tem o dom ou manifesta o dom, tal, lembra que Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore? A unidade é algo que tem que ser produzido através do Espírito Santo. Então, se eu não produzo unidade à igreja, se eu não congrego, eu preciso rever a minha caminhada. Preciso rever a minha relação com o meu irmão, com a minha irmã. Preciso rever o meu chamado, eu preciso rever até mesmo o entendimento que eu tenho, que eu faço com relação ao uso dos dons. E nesse sentido, gente, eu quero chamar aqui a sua atenção no capítulo 14 de 1 de Coríntios, versículo 3. 1 de Coríntios 14, 3. 1 de Coríntios 14, 3. 1 de Coríntios 14, 3. Olha aí. A profecia, aqui está dizendo o que profetiza, ele fala às pessoas, aqui é os homens, mas as pessoas, né? 3 coisas a profecia tem que produzir: a edificação, a exortação no sentido daquele aconselhamento mais incisivo e o consolo ou conforto. Irmãos e irmãs, muitas vezes, quando a gente fala dessas coisas, lembra que acabei de falar, olha, a unidade, tem que produzir unidade, tem que produzir unidade. A profecia, ela tem que produzir essas 3 coisas. Eu preciso edificar, eu preciso aconselhar, exortar, e eu preciso confortar, eu preciso consolar. Para isso que serve a profecia. Se eu tenho algo que chamo de carisma profético e não produz essas coisas, olha, a gente precisa rever. Dias atrás nós recebemos, muita gente, isso viralizou. Alguém que enfim, profetizou lá, falou em língua e tal, dizendo que no dia tal ia ter um monte de gente morta no chão, o anjo da morte ia passar no Brasil e tal. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Alguém recebeu? Não? Não? Enfim. E isso viralizou. Eu recebi no WhatsApp, eu vi depois um vídeo no YouTube, alguém falando sobre isso. Gente, foi um tipo de profecia que, quando a gente olha sobre edificar, exortar e consolar, a gente só viu a exortação, mas no sentido, né, duro. Não trouxe conforto, não trouxe edificação.
E aí, embora tivesse manifestação de língua estranha e tudo mais, a coisa depois não se concretizou, porque passou o dia lá e aquilo não aconteceu. O que eu quero trazer para você é que a gente... quase acabando a bateria aqui. A gente precisa estar bem fixado, enraizado na palavra, para que a gente não se deixe levar por essas coisas. Porque, gente, usando o nome de Deus, cometeram-se verdadeiras barbaridades. Usando o nome de Deus atualmente, e falando que é pelo Espírito Santo, tal, gente, cometem-se às vezes coisas que são inomináveis. Então, para quê? Voltando ao que Paulo nos diz, Efésios 4, 12 e 13. E eu vou usar aqui o 14, tá? Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais como meninos, como crianças, levados para lá, levados para cá. Por isso, gente, a gente precisa só um instantinho. Por isso a gente precisa ler, estudar, investir tempo no Senhor, na leitura da palavra, na oração, na comunhão entre os irmãos e irmãs, na adoração, usufruindo dos meios de graça. Meios de graça é tudo aquilo que de alguma maneira eu posso usar para que eu me aproxime do Senhor e Ele se aproxime de mim. Como aquele texto lá que eu já falei também, em Apocalipse 3, lá no versículo 19 e 20, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos e irmãs, esses meios de graça é isso, é um abrir a porta. Há uma outra figura que é mais ou menos assim, eu preciso pegar carona para ir em determinado lugar. Mas se eu não for ao lugar onde essa carona possivelmente passar, eu jamais vou conseguir a carona. Meio de graça é mais ou menos isso, é eu ir até certo lugar para conseguir essa carona. E qual é essa carona? É essa viagem que o Espírito Santo pode me proporcionar. Ele vai me conduzir a lugares que antes eu não conhecia. Ele vai me revelar coisas que antes eu não sabia. É tal qual lá quando o profeta Jeremias fala, olha, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Querido, querida, muitas vezes nós deixamos de embarcar em viagens espirituais com o Espírito Santo, porque a gente simplesmente abre mão dos meios de graça. Ou você acha que a palavra ela não é capaz de falar a você no momento de profunda desesperança? Nos momentos mais difíceis, quando você abre a palavra ela fala contigo como se aquele texto tivesse sido escrito para você. Nesse sentido, eu preciso sim mergulhar na palavra, mergulhar na oração e buscar a esse que fala com a gente. Eu tenho dito para muitos que o trabalho com as abelhas, eu, Daísa, nós viramos apicultores aí de última hora. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, olhando para dentro de uma caixa de abelha, eu vendo aquilo tudo, eu não vejo o indivíduo que é mais importante na caixa, que é a gente chama de abelha rainha. Gente, a abelha rainha é quem dá o norte para a caixa. Se não tem uma abelha rainha, tá tudo bagunçado lá dentro. É postura fora do lugar, tudo desorganizado, uma balbúrdia só.
Como é que eu sei que tem uma rainha lá dentro? Quando o enxame está organizado, está coeso e unido, a defesa do enxame está bem estabelecida, existe postura, ovos, está ali, o enxame está multiplicando, está tudo arrumadinho. Até o cheiro da caixa, gente. O cheiro da caixa é diferente. Uma certa vez eu estava abrindo a caixa, vendo isso tudo, e me ocorreu, o Senhor falou comigo. Entenda, meu filho, assim é a igreja. Você pode não ver Jesus todos os dias em carne e osso, mas você sabe quando Ele está, porque os sinais da sua presença estão ali. Querido, querida, muitas vezes a manifestação do Espírito Santo é da mesma maneira. Eu sei que o Espírito Santo está presente naquela comunidade quando a unidade da igreja está acontecendo. Quando a multiplicação, o Senhor está trazendo pessoas, como o Atos fala, lá em Atos, no capítulo do finalzinho, no começo da igreja primitiva, o texto diz, e o Senhor ia acrescentando todos aqueles que haveriam de ser salvos. O Senhor, Ele vai abençoando, a igreja ela vai se multiplicando. Tantas coisas acontecem porque eu sei que o Espírito Santo está ali. A manifestação é clara e os sinais são visíveis, muito embora eu não o veja. Percebe? Então, se a gente está antenado com aquelas coisas que o Senhor quer nos mostrar, se a gente está antenado com Ele, Ele vai nos mostrar coisas que Ele quer nos mostrar. Mas isso só acontece se eu estiver andando no Espírito. Por isso que, voltando a Efésios 4, no capítulo 4, versículo 15, Paulo novamente fala, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Ok? Alguém me fez uma pergunta, gente, durante a semana, e olha, eu confesso a vocês que é uma pergunta extremamente espinhosa, difícil, e que daria para a gente fazer um encontro só sobre isso. Só sobre ela. Que é o que está em 1 de Coríntios, no capítulo 14, versos 34 e 35. 1 de Coríntios 14, 34 e 35. E eu fui mergulhar nisso, porque a gente passa pelo texto, gente, tantas vezes, e muitas vezes a gente não enxerga algumas coisas, a gente vê, mas não enxerga na profundidade que o negócio requer. A gente não lê com o cuidado que a coisa requer. Então, 1 de Coríntios 14, versos 34 e 35, fala que conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Gente, essa questão das mulheres fiquem caladas na igreja, eu vou passar na lista de transmissão um arrazoado muito pequenininho sobre... Aí eu vou passar uma coisinha bem miudinha para que vocês tenham uma noção. Mas em linhas gerais, o que eu preciso é realmente guardar essa distância do texto e do que a gente chama de lugar vivencial de Paulo. Gente, na Palestina do século I, as mulheres elas tinham uma outra condição social. E olha, até os dias de hoje, as mulheres em algumas culturas orientais, elas não têm a mesma, vamos dizer assim, importância que nós aqui no Ocidente damos às mulheres. Né? Então é inconcebível, em alguns momentos, a gente pegar esse trecho e
tentar trazer ao pé da letra, porque esse trecho aqui nos remete a alguns trechos até mais complicados. Se você, por exemplo, pegar 1 de Coríntios capítulo 11, verso 5, vai falar sobre véu, cabelo, dizendo que a mulher sequer pode cortar o cabelo. Ao pé da letra, é complicadíssimo isso. Se eu pegar, por exemplo, 1 de Timóteo, no capítulo 2, lá a partir do verso 11, Efésios 5, Colossenses 3, Tito 2, 1 de Pedro 3. Gente, tudo isso, todos esses são textos de falas paulinas e também de Pedro apóstolo, que traduzem a visão que eles tinham naquele lugar vivencial deles, sobre a visão que eles tinham naquele lugar vivencial deles sobre as mulheres. E olha, qual era a visão que eles tinham no lugar vivencial deles sobre as mulheres? Era a visão patriarcal que a lei trouxe. Como está lá em Gênesis no capítulo 3, Números no capítulo 30, há um trecho no livro de Esther lá no capítulo 1. Todos esses textos eu vou deixar na linha de transmissão para vocês, mas o que eu quero, em linhas gerais, trazer para você é que muitas coisas no texto bíblico, elas devem ser entendidas dentro do seu lugar vivencial, dentro da sua época, dentro do seu corpo histórico ali, né? Sim, é verdade, Leia. A Leia está dizendo que pelo pouco que ela conhece, no judaísmo muito ainda é assim, e é mesmo. Então a gente precisa ter fazer esse distanciamento, isso é necessário, tá bom? Para isso eu te chamo a um encontro, uma aula num canal que a gente tem lá, numa série de vídeos chamado Bíblia do Zero. Tem aí no canal da igreja, tem o canalzinho Bíblia do Zero, dá uma olhada lá. A gente fala sobre interpretação ao pé da letra e a gente fala um pouquinho sobre isso, que a gente precisa ter algum distante. A Bíblia do Zero, dá uma olhadinha lá. Bíblia do Zero é uma série que foi feita para gente que não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com igreja, nada a ver com nada disso, tá bom? Nada com nada. E a gente tenta falar para essas pessoas, para que elas descubram o texto, descubram a Bíblia, tá bom? Com relação a essas mulheres, fiquem caladas na igreja. Eu estou com uma disposição, depois vocês me deem o retorno, o feedback pelo WhatsApp, mas eu estou com uma disposição de fazer depois 1 ou 2 encontros somente para conversar sobre isso, só sobre isso, a condição da mulher na Bíblia, e vamos fazer um fio histórico ou uma ponte histórica, uma ponte com a nossa igreja contemporânea. Eu acho que isso é uma discussão, uma reflexão muito importante nos dias atuais, né? Para que a gente, enfim, a gente cresça, né? Para que a gente cresça, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo, e colocamos diante de Ti as nossas vidas, te agradecemos e te suplicamos, Espírito Santo, que nos conceda cada vez mais entendimento e ilumine, Senhor, ao longo dessa semana, tudo aquilo que de alguma maneira a nossa voz não pôde transmitir. Pai, nos ajuda. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém.